Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 19 mil dólares. Bitcoin que continua consolidando, mas está por um fio de ter uma queda bem feia. E hoje meu principal objetivo vai ser atualizar as zonas importantes e o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 horas relembrando o padrão de continuação da baixa que o Bitcoin está desenhando. Né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as zonas que a gente tem que segurar acima e que a gente precisa romper também para a gente ter uma chance de tentar retomar uma tendência de alta. Também vamos falar sobre o S&P 500 que renovou as mínimas do dia hoje, mas se segurou, né? Voltou a subir. E também vamos falar um pouquinho sobre a análise de sentimento, o que ela está mostrando e onde as instituições estão tentando segurar o preço nesse momento. Mas antes de começar, não esqueça aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e mandar todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Investidores, primeiramente no 4 horas eu gostaria de lembrar vocês que o Bitcoin está formando uma Bearish Rising Wedge ou um triângulo descendente aqui. A gente não conseguiu romper com força a região, desculpe, um triângulo ascendente, né? Mas a gente não está tendo força para se manter acima da região mais importante, que seria os 20.500 dólares. Antes do rompimento para cima desse triângulo aqui, eu acho que a maior probabilidade está sendo sim um rompimento para baixo. Afinal, a gente vem de uma tendência de baixa, tá? Então a situação é tensa aqui para o Bitcoin nesse momento e a gente precisa se manter acima dessa zona de suporte que a gente está brigando agora. A zona entre os 18.750 e a região aqui dos 18.500 é a zona decisiva para mim. Se o preço começar a fechar abaixo aqui dos 18.750, para mim já é um sinal de continuação da tendência de baixa, que pode levar a gente a testar os fundos do ano, tá bom? Então, assim, sinceramente, eu não acho que a gente está numa situação confortável para o Bitcoin. A gente está por um fio aqui de ter um rompimento feio com um Open Interest elevadíssimo, tá? Um Open Interest em zonas bem próximas a máximas históricas, 155 mil Bitcoins. Então, caras, como a gente não conseguiu romper para cima, esse Open Interest passa a ser um fator de risco para um rompimento para baixo, tá? Em especial porque a gente continua com um long short ratio elevado, próximo a 3. Quer dizer, acima de 3. Então, se a gente rompe e o Open Interest fica muito elevado, a gente pode simplesmente ter uma continuação do movimento baixista com muito fôlego, né? E com muito espaço para ter quedas bem feias para esse Open Interest aqui diminuir, né? Essa turma que entrou em long pode ser punida e isso levaria a gente a ter quedas bem feias. Então, cuidado com o rompimento dos 18.750 e dos 18.500 dólares, como eu vou mostrar para vocês, tá? Falando sobre zonas que a gente precisa romper acima, minimamente os 19.600, tá? Primeiro ponto, assim, para ter alguma chance para o Bitcoin, 19.600 dólares, seria um rompimento importante. Mesmo assim, não seria tarefa fácil, afinal a gente tem alguns volumes bem feios até a região dos 20k aqui. Então, zona complicada, turma. Se não passar dos 19.600, cara, é o primeiro passo. Se não passar daqui, realmente o único caminho é para baixo, tá bom? Então, se romper aqui com o sentimento melhorando, a gente discute a possibilidade de uma tentativa de rompimento para cima. Mas para quem é mais conservador, eu reitero que os 20.500 é a zona que a gente precisa romper, é a zona que se a gente passar, a gente pode ter uma recuperação mais forte do Bitcoin, correto? Continuando aqui falando um pouco sobre o S&P 500, como vocês podem ver, a gente rompeu o fundo hoje e retornou, tá bom? Mas a gente tá brigando, tipo assim, nem a 1% do fundo, caras. Então, o preço tá sem força nenhum, o S&P 500 tá muito fraco, parece que a gente vai tentar romper isso aqui de novo aí na madrugada. Se romper, se perder esse fundo, o próximo suporte é basicamente no semanal na região que a gente estava antes da pandemia, galera. Então, os 3.400 pontos aqui é o próximo suporte, óbvio, para o preço. E uma queda até esses 3.400 seria terrível para o Bitcoin. Provavelmente levaria a gente a testar e romper o fundo dos 17.600, tá bom? Então, toma cuidado, uma queda aqui de mais 5% pode ser trágico para o mercado. Em especial por causa desse grande Open Interest e grande Long Short Ratio que a gente está. Então o risco está lá em cima, galera. O risco está bem elevado, mas eu ficaria de olho realmente para rompimentos, né? A gente não tem nenhum rompimento ainda, a gente ainda não confirmou o rompimento para baixo.
E eu vou ficar de olho para fechamentos abaixo dos 18.750 e dos 18.500 dólares, beleza? Então, como eu disse para vocês, o sentimento está bem ruim, mostrando bastante risco. Se o rompimento for confirmado, é um sinal de dump, beleza? Além disso, a gente pode destacar que o Open Interest, que não estava subindo, ele começou a subir nos últimos dias, então a gente vai ter bastante resistência justamente até aquela região dos 19.600, que é o primeiro ponto de rompimento, tá? Antes de romper os 19.600, eu não consigo ficar muito otimista no Bitcoin. Na verdade, a maioria das operações estão sendo de shorts, tá? Para proteger a gente caso esse rompimento para baixo realmente aconteça. Tranquilo? Se tem um ponto positivo aqui no sentimento, são as ordens das instituições que estão segurando o preço, beleza? Então a gente tem muita ordem até os 18.800 dólares e depois até os 18.500. Então é justamente os 18.500 que é a zona que a gente não pode perder, que é onde as instituições estão tentando segurar o mercado, beleza? Então cuidado, perdeu 18.500, não tem nada abaixo. A gente pode sim ter quedas para testar fundo se perder os 18.500 dólares. É a zona assim que eu fico de olho para, cara, começou a fechar ali abaixo, sai de baixo, provavelmente a gente vai ter dumps feios, beleza? Outro ponto que a gente pode destacar aqui como positivo é que a gente está tendo muitas vendas a mercado, tá bom? Então, esses testes que a gente está tendo nesses fundos estão sendo feitos com muitas vendas e muitas liquidações, igual a gente está tendo, né? Há algumas semanas, tá? Muitos volumes nessa região. Se a gente não conseguir acumular a partir daqui e romper para cima, a gente provavelmente não vai ver o Bitcoin acima dos 20 mil dólares por muitos meses, tá bom? Então não queiram que esse rompimento aqui aconteça, ele pode simplesmente colocar a gente em semanas ou meses aí de mais bear market, de mais quedas muito feias. E se pro Bitcoin tá arriscado, para as altcoins nem se fala, tá? Nesse momento aqui, quando a gente olha o nosso radar, a gente tem basicamente 29 altcoins que a gente está de olho para shorts e nenhuma de olho para long, né? Ou seja, só tem oportunidade de short hoje basicamente, uma ou outra de long, e a gente precisa tomar cuidado e entender esse risco, né? E se proteger caso o pior aconteça, tá bom? Então stops para mim nunca foram tão importantes e também realmente esperar as confirmações de rompimentos, tanto para baixo aqui, perder os 18.500 para mim é o ponto que a gente realmente está sendo a zona do rompimento, e também romper os 19.600 seria algo para dar uma esperança aí para a gente conseguir retomar uma tendência de alta. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda aqui todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. Vamos ficar de olho. A gente tá por um fio, mas ainda não rompeu. A gente precisa ter esses rompimentos, essas confirmações. Por enquanto a gente só tá num padrão aqui de continuação, numa consolidação terrível aqui há semanas já, né? Então a gente precisa de confirmações de rompimentos ou minimamente uma recuperação dos 19.600 para voltar a discutir uma alta aqui, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade e amanhã antes de meio-dia. Um forte abraço e até lá.